Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Chegou a terça-feira linda, maravilhosa, e eu quero te fazer um convite. Hoje no programa nós vamos falar sobre a saúde do homem. Sim, vamos falar sobre o câncer de próstata, mas também vamos falar da saúde do homem como um todo. A gente elegeu as terças-feiras do mês de novembro para falar sobre Novembro Azul. Além disso, você sabia que hoje é o Dia Mundial de Combate à Diabetes? Pois então, pouca gente tem essa informação e eu trago para vocês algumas dicas bem importantes, porque quem sofre com diabetes realmente sabe o quanto é difícil a vida no dia a dia. E a gente vai trazer algumas dicas para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui as nossas obras? Dá só uma olhada nas maravilhas que chegaram pra gente lá do Espírito Santo. Maís Vieira enviou pra gente, ela que é uma artista lá da cidade, da região do Espírito Santo, e ela trouxe essas preciosidades. São as santinhas que ela faz por lá, um artesanato belíssimo, uma arte belíssima, e você também pode ter as tuas obras aqui expostas por uma semana. É só você entrar em contato com a gente através desse perfil que a gente vai colocar aqui agora, ó, @evangelizartv. Então você vai entrar em contato com a gente, vai enviar fotos das suas obras, você que é artista plástico, você que é artesão, artesã, e a gente vai trazer aqui para a TV, vamos expor por uma semana aqui no nosso estúdio. E para todo o Brasil, imagina só que legal, que divertido, que coisa boa. Então a gente traz também, vocês decoram o nosso estúdio, viu? Fica a dica aí para você que nos assiste. Agora, eu quero convidar vocês para a gente falar sobre prevenção de acidentes em casa. Sim, eu estou aqui com a capitã Luiziana. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ela que trabalha como bombeira e a gente tem essas dicas importantes para dar. Porque vamos combinar uma coisa, né? Só quero saber de você, capitã, se é bem por aí mesmo. Muita gente se acidenta em casa, assim, com coisas simples que nem imagina que poderia estar se acidentando. Sem dúvida. Boa tarde, primeiramente, Carla, pessoal de casa. Obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui realmente para conscientizar o pessoal saber exatamente o que fazer para que não sofra acidentes. Porque às vezes, e principalmente idosos, sofrem quedas que geram consequências gravíssimas. Então, por exemplo, um idoso que cai e tem ali um pouquinho de osteoporose, que é natural da idade, ele acaba quebrando um fêmur por uma queda simples. E essa fratura no fêmur tem que gerar, às vezes, uma cirurgia, né? E às vezes gera um trombo circulante e outras consequências, inclusive a morte por uma simples queda. Então, a gente pode tomar alguns cuidados que eu vou dar para vocês aqui. Conforme a gente for conversando, eu vou passando algumas dicas. Bem, uma coisa que eu sempre tive dúvida, a questão dos tapetes, é interessante não tê-los em casa. Sim. Né? E outra questão que é importante, questão de escada. A gente sabe que cada vez menos as cidades têm espaços, né? E cada vez mais as construtoras estão transformando terrenos em construção de prédio, com muitas escadas, às vezes sem elevador, ou muitas vezes em pequenos sobrados, né? Em que você vai ter a escada ali no teu dia a dia. Qual que é o cuidado com a tal da escada? Não só para idosos, mas para criança também, né? Sim. O principal cuidado com escada é ter corrimão. Porque existem escadas internas que as pessoas fazem, às vezes a pessoa projeta a casa e não coloca o corrimão. Em edificações que são aprovadas pelo Corpo de Bombeiros é exigido o corrimão, então em prédios novos todos já tem corrimão. Contínuo, ele não tem, ele vai direto, se você colocar a mão e tiver tudo escuro, você consegue seguir até lá embaixo. Sem conseguir visualizar nada, ele tem essa estrutura já de prevenção. Agora, nas casas a pessoa faz do jeito que ela quiser, então ela tem a escada, importante que tenha corrimão, já projete colocando isso. E outra coisa que, por exemplo, os idosos podem colocar também, principalmente, seria alguma faixa antiderrapante. Em cada piso. Existem faixinhas que você cola e são antiderrapantes. Mas isso é bom para qualquer pessoa, né? As crianças têm que tomar aquele cuidado de ter cerquinha, né? Colocar para o portãozinho e impedir a passagem deles ali para descerem ou subirem ali e se colocarem em risco na escada. Principalmente para os pequenininhos que estão engatinhando ou iniciando a caminhada, né? Aprendendo a andar. Quais são as maiores queixas? O que vocês mais recebem, assim, de pedido de socorro? O que a gente mais recebe é queda no mesmo nível, igual a gente conversou, principalmente de idosos que caem em casa, que a gente mais recebe. E é interessante que sempre que locais, principalmente locais como Curitiba, que chove, ou locais
após uma chuva, acontece queda de nível elevado. As pessoas vão lá na parte, limpar a calha, arrumar o telhado, sim. depois a chuva. E daí o que acontece? A pessoa cai lá de cima. Acontece muito e às vezes pode ser grave. Então, tomar muito cuidado, se possível, utilizar o EPI, o equipamento de proteção individual, para também não sofrer essa queda e se colocar em risco e, imagine, ir gravemente para o hospital por uma limpeza de calha. Se você não... E às vezes, muitas vezes são até idosos, sabe? Então, se coloca realmente em risco. A gente tem que passar que existem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? E procurar pessoas que são profissionais e que vão estar paramentados com segurança para fazer a ação. Isso é bem perigoso mesmo. Sim. E depois que já veio a chuva, né? Já não adianta muita coisa. Então, assim, a chuva já fez o estrago. Então, não vai adiantar nada. O máximo que você vai conseguir, além de cair, é quebrar as telhas, porque elas estão úmidas, né? Estão frágeis. Aí vai ser mais um custo, mais um gasto, né? Piora a situação. Piora a já situação. não estava boa. Exatamente. Nós temos um vídeo. Porque, assim, a gente tem muitas dicas, a internet é maravilhosa, gente. Apesar da gente sempre estar falando, cuidado com certas informações. Na internet tem muita coisa boa e muito alerta feito por profissionais. A gente separou um vídeo para vocês, olha só. Não use mais a máquina de lavar, você está correndo perigo. Fala, senhores, bombeiros, assim, olha aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que não fazer ao usar a máquina de lavar. E se você faz algumas dessas que eu vou falar, pare agora. Primeiro, Nunca coloque a mão dentro da máquina com ela em funcionamento. Muitas pessoas estão levando choque e até perdendo a vida dessa forma. Fazem uma vez e não acontece nada e aí vem a autoconfiança. Muitas das vezes a máquina sem manutenção, você ainda faz a abertura da tampa para colocar a mão dentro da água, que é uma ótima condutora de eletricidade. Se torna a condição ideal para uma tragédia. Segundo, não toque na máquina estando descalço, principalmente se o chão estiver molhado, pois aí o risco é maior ainda. Terceiro, se chegar em casa e encontrar alguém caído próximo à máquina, não toque nessa pessoa. Será muito difícil, mas mantenha a calma. Será a única chance de salvar a vida dela. E também não toque na máquina. Primeiro, vá até o disjuntor e o desligue. Em seguida, ligue 192 ou 193 e acione a emergência. Agora, com a cena segura e sem risco de você sofrer uma descarga elétrica, aproxime da vítima e avalie se ela respira. Se respirar, coloque na posição lateral de segurança. Caso não respire, inicie imediatamente as compressões cardíacas. Essas informações salvam vidas e evitam que mais pessoas percam a vida. Então compartilhe com seus familiares e amigos. E se gosta de vídeos como esse, me segue, porque aqui diariamente tem vídeos assim. Valeu e bons estudos! Agradecendo o Acioli, que mandou pra gente esse vídeo super legal, dando essas dicas. Mas agora vamos complementar ali, né? Porque vídeos rápidos da internet acabam ficando com algumas questões aí pra gente complementar mesmo. O que a gente poderia complementar nesse vídeo que é importante? Máquina de lavar tem que ter a tomada própria. É importante, é um equipamento, né, que ele tem bastante, a quantidade de energia que ele usa para funcionar é bem alta. Então, é importante que todos os eletrodomésticos, eles tenham sua tomada própria. A gente não utiliza aqueles adaptadores, isso é bem importante e é frequentemente utilizado aqueles adaptadores chamados de Benjamin, T's, né? E isso pode ser prejudicial porque pode dar uma sobrecarga ali naquela tomada, um curto-circuito e iniciar um incêndio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Se for utilizar para multiplicar aquela tomada, utilizar aquelas réguas que a gente usa... São mais seguras. Isso, réguas de tomada que a gente usa em computadores, geralmente. Sim. Utilizar essas réguas, daí elas são mais seguras. Elas têm ali itens de segurança para que, se sobrecarregar, ela para de funcionar. Olha, daí não chega na tomada. Então, quer dizer, não é só para o escritório, só para o computador, é para tudo. Eu posso usar essas Você pode usar réguas. essas réguas, isso, que tem que tomar cuidado. E as extensões, dá para usar a extensão longe, né? Aquelas que já são preparadas, não as que são feitas em casa, então, cuidado, né? Essas que são preparadas, que tem mais de uma tomada, isso pode usar. Mas usar o T na tomada para dividir ali a energia que vai para cada item, pode se tornar um risco para incêndios. Capitã, agora, já que o assunto é incêndio, cuidados que a gente tem que ter, porque vejam bem, tem um calor, aliás, tá um calor absurdo em todo o Brasil. A gente tá ao vivo aqui para todo o Brasil. A gente tá com temperaturas altíssimas aqui no sul, que não é normal pra gente, inclusive. A gente tá sofrendo um pouco aqui, eu diria, né? E acho que tá todo mundo assim, né? Passando mal com calor aqui no sul, mas isso não é uma característica aqui da nossa região. Mas tá muito quente aqui e no resto do Brasil, então nem se fala. Norte e Nordeste, onde já tem temperaturas altas, tá muito mais quente. O calor, ele piora a gravidade do incêndio?
Não é isso que vai piorar a gravidade do incêndio, né? O principal problema relacionado ao incêndio é os materiais combustíveis que estiverem próximos desse material que iniciou. Então, o que a gente tem visto bastante é casas que estão sendo projetadas com muita madeira na composição, até da decoração. Não só nos móveis, mas paredes inteiras com madeira. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês já viram em casa, mas tem pessoas que têm colocado tipo painéis na parede inteira com madeira. E isso gera uma quantidade de material combustível maior do que ainda é previsto dos móveis. Então, isso é complicado. Então, assim, se iniciar um incêndio, pode se tornar muito grave e as pessoas, por exemplo, um sobrado, a pessoa não consegue descer para sair da residência, porque o fogo está todo ali naquela região. Então, é super complicado. Então, tem que tomar muito cuidado nessa composição da casa mesmo. Às vezes, uma parede cheia de espuma, que agora as decorações também, né? Parede cheia de espuma até o teto, né? Aquelas placas. Essa espuma, muitas vezes é feito com material, é um material que é tóxico, né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas colchão é um material super tóxico. Os substratos que são gerados dessa fumaça, eles são super tóxicos. Então tem que tomar muito cuidado, não assim, incêndios nos quartos e tal. Então tem alguns cuidados que a gente tem que pensar. Essa situação dos adaptadores que as pessoas usam na tomada é um risco grande. Fogão? Fogão, a situação de fogão é mais difícil de iniciar um incêndio. O que a gente tem no fogão são acidentes... Queimaduras, principalmente com crianças. Os adultos têm, mas aí vai ser ali a mão. Às vezes acontece de ter, inclusive, cai na região das genitálias. E é bem assim, além de ser sofrido, né? A pessoa sofre bastante. Daí tem a área também que pega, que é a quantidade de área que pega da queimadura, que pode ser grave. Numa criança, uma quantidade... igual no adulto, né? Por exemplo, caiu lá 1 litro de água quente numa criança. Pode num adulto ter pego só numa perna, mas se uma criança pegou o tórax todo e a perna, pode ser muito mais grave. Então, a criança sempre tomar cuidado com o cabo ali da panela. Sempre deixar para dentro. Sempre supervisionando ali a cozinha. Evitar a cozinha, não né? deixar a criança sozinha na cozinha. Você pode ensinar a criança a mexer assim nas panelas junto com você, para ela também não ter essa curiosidade, mas sempre falar que tem que estar do lado do adulto e sempre dar essas orientações, certo? E daí, se, por exemplo, começou um incêndio em casa, começou um incêndio na minha casa, o que eu vou fazer? Primeira coisa, ele até falou sobre a situação se a pessoa cair lá com um choque elétrico, né? Desligar o disjuntor. Também vai desligar o disjuntor. Porque às vezes começou nessa parte elétrica, também acaba com essa fonte de energia. E também, se o bombeiro chegasse e já desligou o disjuntor, também não gera risco para o bombeiro que vai fazer o atendimento. Tem que usar a cabeça, porque na hora da crise, do desespero, a gente acaba não pensando. Isso. Então, uma das dicas, a primeira coisa é desligar o disjuntor e ter esse cuidado. Quem mora em casa com grade, uma coisa importante. Começou um incêndio, por exemplo, na parte de baixo. E a casa é toda com grade, todas as janelas. Deixar a chave por perto para abrir essas grades para poder se salvar, Importante. Já aconteceu de incêndios. Eu morava em Maringá, aqui no Paraná. E a gente teve um incêndio bem grave, que as crianças ficaram presas na casa. E eram todas com grade. E daí foi super difícil. Infelizmente, eles faleceram. Então, assim, é importante que tenha, assim... É uma excelente dica. Uma chave próxima das janelas. Tá certo. E daí também, só mais uma coisinha. Por favor. Ao sair, tomar bastante cuidado, não se colocar em risco. Você pode tentar apagar esse princípio de incêndio. Existe, às vezes, o extintor. Tem pessoas, não é mais um item obrigatório, mas o extintor do carro, ele pode ser usado em qualquer tipo de incêndio ali. Claro. E ligar para o corpo de bombeiros no 193. O telefone do bombeiro, ele é único no Brasil inteiro. Então, se você ligar no 193, ele vai cair no quartel mais próximo de você, em qualquer lugar do Brasil. Então, gravem esse telefone, o telefone do corpo de bombeiros. A gente está preparado para atender todo tipo de ocorrência que as pessoas precisarem, estamos à disposição. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Está convidada a voltar mais vezes para mais dicas. Sim. Só chamar que eu estou aqui pertinho de vocês. Tá bom? O quartel é bem pertinho aqui, né? Pertinho daqui. Ai, que maravilha. Tá bom? Muito obrigada, capitã, mais uma vez. E para você que está aí do outro lado, eu quero te fazer um convite. Vamos para Maringá agora, já que você falou em Maringá, não é verdade? Tem uma feira de empregabilidade que reuniu mais de 30 empresas para conseguir emprego para migrantes. É isso que a gente vai conferir agora lá com a Luciana Macedo. Vamos ver? Há cerca de 1 ano e meio no Brasil, a venezuelana Roxane está desempregada. Quando chegou ao país, ficou 3 meses em Boa Vista, Roraima. Lá fez serviços de faxina.
Hoje mora em Maringá, na região noroeste do Paraná. Ela ainda está fora do mercado de trabalho e veio tentar uma oportunidade nesta feira de empregos para migrantes. Eu tenho muitas expectativas de sair aqui com emprego, porque isso é que a gente está aqui esperando, né? A oportunidade para poder trabalhar. Para auxiliar aqueles que não têm domínio do português, voluntários do projeto Enactus da Universidade Estadual de Maringá acompanham os atendimentos. Junto com a secretaria, com outras organizações, nós estruturamos a Feira de Empregabilidade para o Migrante e aqui, nessa parte bem específica, nós estamos ajudando com a tradução, com os currículos, com o direcionamento de cada migrante. Até 2022, foram registrados em Maringá migrantes de 31 nacionalidades. Atualmente, de acordo com dados do Conselho Municipal de Refugiados, Migrantes e Apátridas e da Polícia Federal, existem na cidade 12 mil migrantes. A maioria, cerca de 9 mil, são haitianos. O segundo maior grupo é de venezuelanos. E boa parte deles ainda não está inserida no mercado formal de trabalho. 30 empresas participam da feira, oferecendo 400 vagas apenas para este público. O evento é um espaço de inclusão e acolhimento para facilitar o contato dos migrantes e as empresas. A pessoa migrante, ela pode chegar até aqui ela já faz a entrevista de emprego, ela faz um currículo, caso ela não tenha, um currículo atualizado, e a gente também está fazendo cadastro para que eventuais novas vagas também a gente entre em contato com essa pessoa. Então, o intuito da feira, desse mutirão de empregabilidade, é reunir tudo isso no mesmo lugar e tornar mais acessível para a população migrante. Muito legal essa iniciativa aí, né, para ajudar o pessoal que está lá em Maringá. E tem muitas dessas feiras espalhadas pelo resto do Brasil também, viu, gente? Então, fica a dica aí para vocês. Vamos lá para fora? Vamos? A gente vai entrar com o nosso link daqui a pouquinho. A gente vai entrar de verdade no link. Agora só um spoilerzinho do mercado municipal aqui da nossa cidade de Curitiba. A gente volta já, intervalo rapidinho. Estamos de volta agora para colocar o dedinho na ferida de muita gente que gosta de um docinho, que gosta de uma massinha. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje é o dia de combate ao diabetes. Isso mesmo. Um dia especial e um dia que a gente existe para a gente lembrar de controlar realmente o açúcar no nosso sangue. Difícil, né? Para quem é formiguinha, para quem gosta realmente de uma comida com bastante carboidrato. Bem, quem vai dar essas dicas pra gente não sou eu não, gente. É um especialista no assunto. Endocrinologista, doutor Pedro Sadi Rosa, lá do Rio de Janeiro. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo. E daí, doutor, quais são as maiores queixas de quem chega no consultório já com o diagnóstico de diabetes? Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores. Pois é, hoje, dia 14 de novembro, o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes, né? É uma campanha que acontece todo ano, justamente para aumentar o grau de percepção e conscientização sobre essa condição crônica. Respondendo a sua pergunta, Carla, uma quantidade relevante de pessoas. Aqui no Brasil, se calcula que cerca de 40% das pessoas que vivem com diabetes desconhecem esse diagnóstico, né? Então, é uma doença que durante muito tempo pode ser silenciosa. E é por isso a importância dessa conscientização e de programas de rastreamento dessa condição, né? Quando existem sintomas, os sintomas clássicos são muita sede, muita fome, e apesar dessa fome, de comer bastante, tem perda de peso, né? E muita produção de urina também. Certo. Para a pessoa que ela já está com esses sintomas, por exemplo, já chegou nesse nível, é porque o negócio está grave? Olha, a gente mede ou tenta avaliar, né, o grau de intensidade do diabetes de acordo com o grau de hiperglicemia, de açúcar alto no sangue,
e também o tempo em que a pessoa vive com aquela condição, né? A boa notícia é que sempre é tempo de investir no controle metabólico, né? Estabelecer metas e perseguir essas metas para que você tenha um controle adequado. E isso faz com que a gente evite eventuais complicações relacionadas com diabetes, né? Que o pessoal talvez saiba, se não eu lembro aqui, né? Que são complicações relacionadas aos olhos, aos rins, ao sistema cardiovascular e também de sensibilidade, sobretudo nos pés, nas pontas dos pés e das mãos. Certo, doutor. Eu percebo uma coisa, eu tenho 2 crianças pequenas em casa. E a gente, quando a gente tem criança em casa, quando a gente tem os netinhos aí também, o que acontece? A gente percebe, indo no pronto-socorro, um aumento, uma quantidade assim grande de crianças com início de diabetes. Isso é uma realidade? Isso está acontecendo mesmo? É só impressão de uma mãe preocupada? Não é impressão não, Carla. Está aumentando mesmo em todas as idades e também entre crianças e adolescentes, né? Aliás, é importante um destaque aqui, existem vários tipos de diabetes mellitus, né? Os mais comuns são diabetes tipo 1, que costuma se iniciar em crianças, e o diabetes mellitus tipo 2, que é mais comum nos adultos e que está associado com excesso de peso e sedentarismo, né? O que tem acontecido nas últimas décadas é que a nossa população tem aumentado de peso, né? Então a prevalência de excesso de peso tem aumentado e a prática de atividade física, ou o quanto a gente fica ativo, também diminuiu, né? E esses são 2 fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus. E como as crianças também estão sujeitas a essa redução de atividade física e aumento de excesso de peso, a gente tem visto o aparecimento de diabetes mellitus tipo 2 em cada vez pessoas mais jovens. Certo. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre alimentos que podem diminuir essa taxa de glicose no sangue, ajudar para que você não tenha diabetes ou para quem já tem o diabetes controlar esse açúcar no sangue. Sabe por quê? Eu vou até pedir para você esperar um pouquinho, porque eu estou com o meu repórter lá no Mercado Municipal aqui de Curitiba e ele também vai me dar algumas diquinhas aí de alimentos, tá? Aguenta aí, doutor, só um minutinho, vamos vir para cá agora falar com o Everton. Boa tarde, que lugar lindo, eu amo o Mercado Municipal, é tudo de bom, né, gente? Coisa boa. Verdade, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo sintonizado aqui na TV Evangelizar. A vida não para no Mercado Municipal. Toda a capital, região metropolitana que se preze, tem um mercado municipal para que as pessoas, né, possam aproveitar a gama de possibilidades, as variedades de produtos naturais, orgânicos. E é isso mesmo, é muita coisa. De um lado você pode ver, ó, tem legumes, frutas, verduras, hortaliças em geral, raízes, né? Coisas para medicamentos aí também. Do outro lado você tem cereais, grãos variados, né? Tem também aí uma infinidade de produtos naturais, canela. Você pode olhar aí, a quitanda é lotada. E o Mercado Municipal Curitiba é uma capital universal, eu digo que é uma capital que todo mundo quer morar e todo mundo que vem morar aqui não quer perder as suas origens, né? E por isso, no Mercado Municipal é uma grande opção para você poder achar aí produtos variados e matar aquela saudade de casa. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais da história do Mercado Municipal, a gente está aqui com uma das comerciantes mais antigas, né? Uma das bancas mais antigas aqui do Mercado Municipal é a Cici, queridíssima. Boa tarde, Cici, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querido, tudo bem. Conta pra gente como é que é um pouquinho da história da banca do seu Oswaldo, que é o seu pai, que você continua seguindo os passos aqui. Meus pais começaram aqui já em 1958 e foram praticamente os primeiros, né? E eu continuei. No começo era uma banca de legumes, verduras, depois foi passando para cereais e depois já foi indo para artigos importados, coisas mais diferentinhas, né? E o seu Oswaldo tá aí ainda para poder contar um pouco dessa história pra gente, né?
Está. Ele está com 97 anos, a minha mãe faleceu vai fazer 4 meses, com 91, e eles amavam aqui é a vida deles. Realmente é uma história, o Mercado Municipal tem 65 anos de história e o seu Oswaldo estava aqui desde o início, pelas contas dela, desde o início. A gente volta com você, que eu tenho certeza que o doutor adorou o Mercado Municipal, Carla, para poder dar umas dicas aí no nosso surf aqui de produtos, o que é bom para a galera que tem aí problemas de diabetes, consumir e vir procurar no Mercado Municipal, que tem bastante opção. Não é isso? É com você. Com certeza. Everton, já volto aí com você, viu? Segura aí que tem mais história no Mercado Municipal. Vamos voltar para cá? Vamos conversar com o doutor? Doutor, me diz aí. Aí no Mercado Municipal tem tudo quanto é canto, né? A grande maioria das capitais, aí no Rio de Janeiro não é diferente, também tem Mercado Municipal. É um lugar que você acaba encontrando muita coisa de diversas regiões do Brasil e de outros países até. Teria alguma dica de algo assim para você consumir, para diminuir essa taxa de açúcar no sangue, por exemplo? Carla, sem dúvida tem diversas dicas de dieta saudável, né? Que para além da questão do açúcar, promovem saúde, né? Então, em linhas gerais, a gente pode e deve consumir ou aumentar o consumo de fibras, e aí como foi mostrado, né? Legumes, vegetais, frutas, né? Fruta com moderação, é importante tem que lembrar que que as frutas também têm açúcar, né? Além disso, alimentos in natura ou pouco processados também promovem saúde, né? E grãos são fantásticos, é uma forma de proteína de origem vegetal que a gente tem bastante evidência que também faz bem, né? E finalmente a pergunta que sempre fazem, né? E o açúcar? O açúcar nas suas diversas formas, né? De absorção rápida, esses têm que ser restringidos mesmo, né? A gente recomenda que não passe de 10% do total de calorias diárias, né? Pode usar adoçante? Pode, mas talvez o mais saudável seja nem acrescentar açúcar, nem acrescentar adoçante. O cafezinho puro mesmo, do jeito que a gente gosta, pelo menos aqui em Curitiba é desse jeito. Doutor, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Quando vier à nossa cidade, volte, vem aqui para o nosso programa ao vivo, tá super convidado, viu? Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, doutor, até mais. Agora a gente vai voltar para o nosso link, porque aqui a vida não para, é uma loucura mesmo. Vamos voltar lá com o Everton. Everton, você me ouve? Vamos, Heron, vai entrar. Olha, só para você entender, a gente está no Mercado Municipal de Curitiba, o Everton é mineiro, né? Existe o Mercado Municipal lá de Juiz de Fora, que é enorme, e eu quero entender dele, o que ele está sentindo do nosso Mercado Municipal daqui, que às vezes é um pouco diferente, né? Exatamente por isso, porque cada região tem a sua classificação de ingredientes principais e tudo mais, né? Mas é sempre bom a gente ir para um lugar diferente, né? Quando você vai para São Paulo, que tal visitar o Mercado Municipal de São Paulo, que é tão famoso? E é isso mesmo? O que você achou de gostoso aí, de bom, que você lembrou da tua terra, Everton? Olha, Carla, aquele fubazinho, né? Bem mineiro, da roça. Tem aqui. O pessoal do norte que mora em Curitiba também tem farinha do norte, né? Aquela farinha de mandioca grossa que eles adoram. É uma infinidade de produtos para quem está aqui em Curitiba se aventurando nessa capital maravilhosa, possa matar um pouquinho da saudade da sua terra. Mas também, surfando a onda aí do Dia Mundial de Combate ao Diabetes, a gente também tem opções aqui para os diabéticos, né? As pessoas que precisam de uma dieta restritiva, né, e também saudável, né, para que as pessoas possam vir aqui e aproveitar os produtos. A gente vai conversar com uma das lojistas aqui, comerciantes. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Conta pra gente o que o diabético, a pessoa que precisa de uma dieta mais balanceada, vem procurar aqui na loja de vocês. Eles vêm procurar bastante os chocolates sem açúcar. O açúcar deles é a estévia. A estévia é um adoçante natural. Aí temos os biscoitinhos também, que são a base deles, tem o de aipim, tem o de batata doce, daí tem também os chocolatinhos que tem cupuaçu, tem damasco, esses que são para dar mais o gostinho do docinho no meio do chocolate. Verdade, né? Porque a pessoa que tem diabetes, ela tem restrição a açúcar, mas
gosta de doce, então tem que ter solução, não é isso? Exatamente, e assim colocando um pouco de fruta, misturando no meio do chocolate, dá aquele gostinho mais saudável, mais docinho, puxando pro lado das frutas, sabe? Verdade. E além desses doces fabricados, né, voltados aí para o público, não só diabético, mas também vegano, tem também opções naturais, né, também. As frutas, né, a tâmara, que é a grande pegada doce para os consumidores aí que não podem consumir açúcar. Né? Exatamente. A gente tem os grãos também, né, que daí é a castanha de caju, aí tem as castanhas do Pará, as amêndoas, tem essas mais saudáveis também para aqueles que procuram produtinhos mais naturais. Maravilha, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Deu uma explicação, deu aula, Ana, viu? Tava com medo da entrevista, dona Carla, mas ó, nota 10 para Ana. Já vai mandar o currículo aí para TV Evangelizar para entrar de repórter, viu? E você, meu amigo, que tem diabetes, né, tá se tratando aí, tem que se cuidar. Mercado Municipal é a dica para você achar tudo que você precisa. A gente volta com o estúdio. Obrigada, Everton. Muito obrigada. Parabéns para ela e para vocês também arrasaram e a equipe super ágil, né? Arrasando aqui. Obrigada, querido. Beijo, beijo. Gente, é o seguinte, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. A gente sabe que a pandemia não acabou ainda, mas no início dela foi muito difícil para quem teve que ficar em casa, teve que ficar afastado do ambiente de trabalho e resolveu trabalhar e foi obrigado muitas vezes a trabalhar em home office. Pois então, é essa questão que eu quero colocar literalmente o dedinho na ferida. Você gosta do home office ou não? Pois então, tem uma pesquisa que aponta que muitos profissionais da região do norte do país, aliás, do nordeste do país, não se adaptaram com o tal do home office. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Lá vem o Caio para mais um dia de trabalho. O local? A própria casa. Há pouco mais de um ano, o administrador trabalha em home office. Eu, particularmente, prefiro o home office por conta da redução de custos, sabe? Mas, a longo prazo, eu pretendo voltar para o presencial, até para a questão de se socializar, conhecer pessoas novas, ter aquele calor humano. Atualmente, boa parte das empresas já opta por contratar colaboradores no regime de home office, até porque isso traz algumas vantagens para o empresário e outras para o funcionário. Tanto para o trabalhador como para o empresário, redução de custos, custo de deslocamento, custo de transporte, de alimentação, e para o empresário, custo com planta, com mobiliário, com equipamento, enfim, para dar um exemplo de algo que deu certo. Trabalhar em home office tem alguns benefícios. Entre eles, estar em casa, tomar um suquinho feito na hora, entre um serviço e outro. Mas nem só de bônus vive o trabalhador remoto. Também tem mais responsabilidades, mais tempo de trabalho. Por isso, aqui no Nordeste, mais pessoas preferem trabalhar de maneira presencial do que home office, como faz o Caio. Um levantamento inédito mostrou que todas as regiões do Brasil preferem o trabalho remoto, exceto a região Nordeste. A pesquisa da Offerwise apontou que os nordestinos optam pelo trabalho presencial, até porque a oferta de vagas nessa modalidade é muito maior, embora prestar serviços de casa esteja em pleno crescimento. As pessoas ainda têm o hábito, a cultura de ir para um local de trabalho, um local onde ela está concentrada, está focada na atividade laboral e muitas vezes a sua residência não tenha as condições adequadas para desenvolver uma atividade laboral. Quem trabalha de casa percebe que o dia a dia muda. Há mais responsabilidades e o tempo de trabalho também é outro. Mas há benefícios, como estar perto de quem se ama, no local mais aconchegante do mundo, o próprio lar. É tanto que aqui na casa do Caio, quando ele voltar, se voltar para o trabalho presencial, vai fazer muita falta nos dias da dona Francisca, a avó dele. Eu acho bom, né, a presença dele. Vamos pensar que ele tem que voltar para o presencial, ele vai passar o dia longe agora. Se um dia ele voltar, como é que a senhora vai ficar? Qual é o sentimento? Triste, né? Vou ficar com meus cachorrinhos. Ai, gente, é tão gostoso, né? Pelo menos essa parte do home office foi muito gostosa, ficar mais perto da família. Era aquele bate na porta, assim, a avó ou a mãe falando, viu? Dá pra dar uma pausinha aí pra tomar um sorvetinho? Né? Não dá pra dar pausinha, mas era muito divertido mesmo. Eu, particularmente, tive muita dificuldade no home office,
mas estava esperando o presencial voltar e voltou e a gente está feliz do mesmo jeito. Então, o negócio é trabalhar, não é verdade? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Alfabetização. Sim, hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. A gente separou um vídeo muito fofo de uma queridinha linda que está começando a aprender as letrinhas. Olha só que coisa mais linda, gente. Vamos ver? Muito bem. E a letra I? I. I, muito bem. E o H? H. Muito bem, meu amor. E a letra E? E. E. Deixa eu ver. Muito. Que fofa. Tem que ter muita dedicação e amor, né? Pra gente educar uma criança e pra você realmente ensinar tudo isso. Porque a alfabetização é um processo que é um dos mais importantes da fase da nossa vida, né? Na primeira infância. Muito legal. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Vamos direto lá pra fora? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O oeste do Paraná está em festa, 72 anos de Cascavel. A gente preparou um vídeo aqui para vocês que vai mostrar exatamente isso, porque a gente vai comemorar esse aniversário. Vamos comemorar junto com o pessoal em Cascavel em mais um episódio da série Viajar é Preciso, que vai rolar daqui a pouco, depois do programa Simplesmente Você. Vamos ver? Hoje você vai conhecer Cascavel, município jovem, mas cheio de história. A cultura, as belezas, a religiosidade e as curiosidades vão fazer você se encantar por essa cidade. No Outubro Rosa eram todas as sextas-feiras. No Novembro Azul são nas terças-feiras que a gente recebe os nossos especialistas aqui para tratar da saúde do homem, dos adolescentes, dos meninos, das crianças, enfim, da figura masculina como um todo, tá? E a gente não vai só falar do câncer de próstata, vamos falar de doenças variadas em que os homens são muito afetados. E eu tô aqui com o Dr. Paulo Jaworski, que é urologista, e vai contar um pouco pra gente sobre tudo isso. Porque é importante a gente lembrar que a saúde a gente não tem que cuidar só no mês da cor, né? O câncer de próstata, outras doenças, tantas doenças que podem aparecer, é o ano inteiro, em todos os meses. E os cuidados têm que ser, às vezes, gente, muita gente fala, não, mas é muito exagero. Não, não é exagero. Cuidado em exagero é importante, às vezes, pra quem nunca vai no médico, né? Obrigado, Carla, pelo convite. É um prazer estar falando com você, com a tua audiência. E o que você falou é muito verdade mesmo, né? A gente tem que lembrar que o homem, ele dificilmente mantém uma rotina de cuidados com a saúde, e o Novembro Azul ele vem justamente para isso, para falar da saúde em geral. A gente vincula muito o Novembro Azul com o câncer de próstata, mas é importante lembrar que tem questões, por exemplo, como o câncer de pênis, que é também evitável por um ato simples, que é manter uma boa higiene do pênis, também pode ser evitado de maneira bem efetiva. Então, é bem importante a gente falar do homem no mês de novembro. Isso é bem importante, porque, veja bem, muitas pessoas chegam pra gente e falam, mas nunca vai no médico, eu insisto com meu esposo, com meu marido, com meu pai, não quer ir no médico, acha, vamos deixar pra depois. O depois pode agravar uma coisa que já está acontecendo, aquela doença já está instalada naquele corpo? O câncer de próstata é um tumor que ele cresce de maneira lenta. Mas isso não deve ser uma salvaguarda para os homens acharem que eles não devem ir ao médico, fazerem seus exames e prevenirem o diagnóstico de uma doença, né? Eu gosto sempre de lembrar que o câncer de próstata ele não tem um fator que vá desencadeá-lo de maneira direta. Pensa no câncer de pele em relação ao sol. Então, para evitar câncer de pele, a gente evita a exposição solar. O tabagismo em relação ao câncer de pulmão, às vezes bexiga também, boca, orofaringe. O câncer de próstata não tem isso. Então, nós devemos sim conscientizar os homens a irem no urologista para fazer o diagnóstico precoce da doença, porque é esse diagnóstico precoce que vai dar chance para aquele homem conseguir de fato, então, até mesmo escolher o tipo do tratamento que ele quer fazer. Às vezes ele pode ter essa opção de escolher se ele quer observar, se ele quer tratar ativamente, e aí sim proporcionar a ele uma maior chance de cura da doença, né? E esses homens, eles chegam sozinhos no consultório?
Essa é uma questão bem interessante. Eu tenho uma aula que eu dou quando eu faço palestras de câncer de próstata de Novembro Azul, que eu falo que é o Outubro Rosa quem leva o Novembro Azul no consultório. Então, muitas vezes os homens, eles até chegam meio desavisados, né? Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, foi minha esposa que marcou e eu só vim. E isso é uma realidade. É tudo culpa dela. É tudo culpa dela. Então, é o Outubro Rosa que leva o Novembro Azul. Mas agora, trazendo para uma realidade mais contemporânea, consigo perceber no consultório o movimento de homens que estão mais conscientes em relação à própria saúde e às vezes eles chegam até mais precocemente. Então, homens um pouco mais jovens do que a gente orienta no rastreio, 40, 35, 40 anos, eles já chegam no consultório do urologista procurando saber melhor sobre a sua saúde e até perguntando se é o momento de fazer o exame e tudo mais. Eu dou aquela notícia para eles que eles têm ainda um tempinho para fazer o rastreio do câncer de próstata. E quando você tem alguém na família, já tem um histórico familiar, isso influencia na tomada de decisão da procura de ajuda ou a pessoa ela deixa passar também? Esse é um fator determinante. Os homens que têm familiares que tiveram tumor de próstata, eles se conscientizam mais. Porque eles veem o que é necessário para se fazer o diagnóstico, como é o tratamento, como é fácil você tratar de maneira minimamente invasiva e às vezes prover a cura, e não só a cura, mas uma preservação funcional. E às vezes os homens que têm pais que tardaram o diagnóstico, que sofreram com a doença metastática, esses procuram então de maneira mais ativa, para não sofrer o que os pais sofreram, até porque ter pais, irmãos ou avós com câncer de próstata é um fator de risco para aquela pessoa também ter câncer de próstata. Agora, voltando naquele assunto da questão da higiene, doutor, eu tenho 2 filhos meninos, tenho um de 3 anos e um de 8. O de 8 já está naquela fase de deixa que eu tomo banho sozinho, deixa que eu me viro sozinho. Essa história do me viro sozinho, eu já tô crescido, tô quase um pré-adolescente, né, aquela coisa, acaba dificultando, né, para os pais cuidarem dessa questão da higiene e acaba tendo que procurar ajuda médica mesmo? Olha, isso é bem importante, né? Esse mês de novembro, ele é para conscientizar os homens de uma maneira geral e os adolescentes, às vezes eles já estão escapando do pediatra, ficam meio órfãos de médicos, né? E os pais ficam com essa apreensão. Vou te dizer um caso real, de hoje mesmo, né? Hoje, antes de vir aqui dar essa entrevista, estava no consultório e um menino de 13 anos apareceu lá para uma consulta e ele estava envergonhado de falar para a mãe o que ele queria, ele só falou para a mãe que gostaria de ir a um médico e daí perguntou se era alguma coisa em relação ao pênis, ele falou que sim, mas não quis detalhar, então essa mãe levou esse menino ao urologista. Num primeiro momento da consulta, até os dois ficaram juntos e a mãe, de uma maneira até de dar liberdade para o menino, saiu do consultório. Então eu consegui conversar com esse menino e a queixa dele era uma queixa simples sobre higiene do pênis. E isso é bem importante, eu já disse, né, sobre até como a higiene a má higiene impacta a incidência de câncer de pênis. E no fim das contas ele não tinha nenhum problema, mas ele tinha muitas dúvidas. E às vezes é aquele negócio, o menino não quer falar com o pai mesmo ou com a mãe, por mais que tenha liberdade de falar, sim, ele sente com uma maior liberdade de falar assim com um profissional. Às vezes ele fica órfão, então o urologista ele está apto a entrar nessa lacuna e daí dar esse suporte médico mesmo pro menino, né? O menino que tem dúvidas genitais, sexuais às vezes. Então, quando a gente fala de Novembro Azul, não fala só sobre câncer, fala num cuidado global à saúde do homem. Isso é bem importante. Nossa, realmente esse exemplo aí, acho que clareou a mente de muitas mães preocupadas aí que podem estar do outro lado pensando, e agora? Meu filho está crescendo, não tenho mais essa intimidade com ele, como cuidar, como falar. Pronto, o profissional está aqui exatamente para ajudar e orientar a gente de maneira bem clara. Doutor, só quero te agradecer pela presença aqui mais uma vez. Convido você a voltar mais vezes para a gente falar sobre outras questões, né? Porque realmente falar da saúde e de um ser humano que é tão difícil de levar no médico não é fácil, né? Eu que agradeço o convite, é muito oportuno esse convite agora em novembro por causa do mês, mas a gente precisa lembrar que o homem ele precisa se cuidar o ano inteiro, não só com doenças genitais. Tivemos agora essa entrevista com um endocrinologista, mas distúrbios metabólicos, de uma maneira geral, o homem ele precisa se cuidar cada vez mais. Tá certo. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. E tá convidado a voltar mais vezes. Obrigado. Agora você que está aí do outro lado pode vir para cá. Pode vir para cá. Vamos fazer o seguinte? Me diz aí, produção, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Oba, vagas em Recife. Olha só, gente, nós estamos aqui falando de algo bem importante. Sabe por quê? Porque fim de ano tá chegando, né? E aquelas vagas temporárias?
Você já pensou? Muita gente está procurando emprego nessa época exatamente por conta destas vagas, essa ampliação das vagas, inclusive no tal do home office ou de repente até trabalhando em lojas ou em ambientes maiores como shoppings, né, que contratam muita gente agora no final do ano. Vamos dar uma olhadinha nas vagas lá de Recife? Márcio Barbosa trabalhou 6 anos como motorista de aplicativo, mas aproveitou a abertura extra de vagas no período de fim de ano para retornar ao trabalho formal. Eu já há algum tempo já tinha trabalhado no comércio, né, no grupo, e pedi para ser, possivelmente, ser recontratado. E graças a Deus fui ouvido e hoje eu estou aqui tentando mais uma vez, né, a vaga como vendedor. O caso de Márcio não é uma exceção. O estímulo comercial motivado pelas festas de fim de ano leva à abertura temporária de diversas vagas de emprego. Um momento importante para a economia e para profissionais que estão em busca de uma oportunidade. A gente está imaginando aí em torno de 8 mil a 10 mil postos, novos postos de trabalho na cidade do Recife. Isso significa alguma coisa em torno de 10% em relação ao ano passado. Eu acho que é um bom número. O ano foi muito difícil, mas a gente está com esperança aí desse finzinho, novembro e dezembro, que as coisas melhorem para o comércio. Essa loja de sapatos no centro do Recife já contratou 5 funcionários desde outubro e pretende contratar ao menos mais 10 para dar demanda ao trabalho de fim de ano. É a chance de transformar um trabalho temporário em um emprego. Pegando o gancho já do Dia das Crianças, nós contratamos os 5 funcionários, certo? E aí, agora novembro para dezembro, aproveitamos e contratamos mais uns 10 a 12 funcionários a mais. E aí vai até o final do ano. Dependendo do comportamento, do resultado do funcionário, se for um cara disciplinado, funcionário disciplinado, deu um bom resultado, deu um bom atendimento ao cliente, nós contratamos ele definitivo. Geralmente, quando chega janeiro, todas as lojas fazem uma seleção das pessoas que entraram e fazendo uma demissão das pessoas que não estavam atingindo os objetivos durante o ano. Então, se a gente fizer uma média, em torno de 10% dos temporários, eles ficam no trabalho, evidentemente ocupando espaço de um vendedor anterior, porque a loja vê a necessidade realmente de aumentar o seu quadro. Muito legal. Então, as vagas de emprego, elas estão espalhadas por todo o Brasil. E agora, para quem quer uma chance de descolar um dinheirinho extra no final do ano para as compras de Natal, aí é uma ótima saída. Agora, uma ótima saída, gente, é receber a Milena aqui para ela dar algumas dicas de saúde pra gente. A gente falou muito sobre diabetes hoje. Verdade, Carlinha? Me conta aqui, funciona? Já pensou um produto que seja 100% natural e ainda ajude a prevenir a chegada do diabetes? Gente, estou falando do cúrcuma. E ele tem esse poder, essa raiz, a natureza nos oferece essa maravilha que vai ajudar a melhorar o funcionamento das células do pâncreas, que são responsáveis por armazenar e produzir a insulina. Então, tomando cúrcuma todos os dias, você vai evitar a chegada do diabetes. Sem contar que ele também tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Isso significa dizer que aquelas pessoas que sofrem com dores, da artrite, da artrose, da fibromialgia, elas também vão contar com um potente anti-inflamatório melhor 100% natural. O efeito antioxidante vai te ajudar a reduzir o mau colesterol e controlar também os triglicerídeos. É muito legal todos os benefícios que a cúrcuma traz para você. Não tem contraindicação, todo mundo pode usar. Liga agora no 0800 123 0200. A entrega é grátis para todo o povo de Deus do Brasil. A gente tem um desconto surpresa ao telefone e eu vou te presentear com esse lindo terço de São Bento para te proteger de todo o mal. Lembrando que para quem está acompanhando aqui o programa da Carlinha, a gente vai dar um desconto surpresa, tá? O telefone. E tem condição especial de pagamento também. Que tal começar a cuidar da sua saúde de uma forma 100% natural, tomando cúrcuma todos os dias? Então ligue já. 0800 123 0200. Obrigada, Carlinha. Uma abençoada terça, bom feriado. Pra você também. Obrigada pela dica, hein? Gostei. Então, pra quem tá sofrendo com diabetes aí, já sabe, né? Vamos fazer o seguinte? A gente falou tanto do calor hoje, né? Falamos do calor em todo o Brasil. Deixa eu te mostrar uma dica bem legal pra aliviar o calorão. Um bolo. Um bolo? Sim, um bolo de fruta. Vamos ver?
Olha só que coisa mais linda. Bem fácil de fazer. Corta 2 círculos, 3 círculos grandes de melancia. Corta aí os abacaxis para enfeitar esse bolinho, umas uvinhas. Gente, inclusive, para as festas agora de fim de ano, isso daqui é uma excelente sugestão de sobremesa. Você pode, inclusive, ó, essa dica que ela deu da melancia é muito legal. Deixar a melancia já fatiada nessa estrutura para você retirar já as fatias prontas. Isso facilita na hora de comer. Já pensou? Calorão danado no Natal, todo mundo ali sofrendo em casa, porque, né, a gente se arruma para ficar em casa, vai ficar na sala. Que tal um bolo de frutas desse super divertido para aliviar o calorão? Bom demais, né? O programa tá acabando, gente. Oh, meu Deus do céu. Gente, muito obrigada pela audiência. Um beijo bem grande para vocês. Eu fico por aqui, amanhã tem mais. Tchau.